Cuca pediu ou não pediu para sair do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa resposta e fala sobre Yerry Mina. Zagueiro colombiano ex-Palmeiras está no mercado e seu empresário admite consultas de clubes brasileiros. Preciso te falar sobre o São Paulo com mais uma boa notícia garantida pelo torcedor. Já no Cruzeiro existe uma possibilidade de compra em definitivo de Bruno Rodrigues, o grande destaque do time na atual temporada. Preciso te atualizar também sobre a Copa Paulista, a demissão esquisita do técnico do Ceará. Será que o Rogério Ceni foi contactado mesmo? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Neymar a caminho do futebol inglês. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Para não perder nada, aperte o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos bem interessantes com os meus palpites para te dar aquela ajuda básica. Nessa terça-feira tem Atlético Paranaense e CRB, jogo de volta da Copa do Brasil. Vou no Atlético Paranaense. Também na terça, pela Copa do Brasil, Paysandu e Fluminense. O Flu já venceu por 3-0 em casa e imagino que vença também em Belém. Nessa segunda-feira também tem jogo. Campeonato Brasileiro, fechamento da rodada, Bahia e Botafogo. Pensei na possibilidade de o Bahia vencer, mas acho que vai dar empate. E você, o que está imaginando desses palpites? Pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Cuca. Daqui a pouco eu vou falar sobre a possibilidade dele deixar o Corinthians. Antes, quero contar para vocês que ele é o técnico com mais jogos no Brasileirão na era dos pontos corridos. São 577 jogos, já contando a partida do fim de semana, derrota para o Goiás contra 509 de Luxemburgo, 457 do Dorival e 447 do Renato Gaúcho. Quero contar ainda que o jornal Marca desmentiu informação publicada na semana passada pelo Meu Esporte. Esse primeiro jornal havia assegurado que Roberto Firmino está perto do Barcelona. O Marca descarta por completo que o Barça tem interesse na contratação do atacante brasileiro que está saindo do Liverpool. Bora falar também sobre jogadores brasileiros que estavam presos no Sudão. Eles conseguiram um ônibus para levá-los até o Egito. Nesse momento eles estão na fronteira do Sudão, aguardando pela validação dos documentos. Que boa notícia, que sejam muito bem-vindos. Quero falar também sobre Adriel, o goleiro que era titular do Grêmio e foi barrado às vésperas do confronto contra o Cruzeiro no último sábado. Salário de 50 mil reais por mês. E agora estão surgindo uma série de novidades que justificariam o afastamento dele. Briga do empresário com o clube, a questão da entrevista ao Guerrinha, comportamentos não muito adequados, enfim. Estou tentando apurar qual a verdade sobre o assunto para tratar para vocês. Quero fechar o giro de notícias contando que a CBF deu um prazo para que Carlo Ancelotti responda se quer ou não treinar a seleção brasileira. De acordo com o UOL, esse prazo se encerra no mês de maio. Se não avançar, a CBF vai atrás de outro comandante para o lugar de Tite, que está vago desde a virada do ano. Bora falar agora sobre a treta gigante no futebol do Rio de Janeiro. De um lado Flamengo e Fluminense, do outro Vasco da Gama, tudo por causa do direito de exploração do Maracanã. Termina nesta terça-feira a última concessão dada a Flamengo e Fluminense. E os dois clubes entraram com um pedido de mandado de segurança contra o Vasco. Para explicar direitinho essa história, é o Vasco quem está querendo interromper a possibilidade da 7ª renovação de cessão temporária para Flamengo e Fluminense. Isso tem acontecido de modo meio recorrente, com autorização e ajuda do governo do Rio. Flamengo e Fluminense vão prorrogando esse período de ocupação / gestão do estádio. O Vasco é radicalmente contrário e está exigindo que o governo do Rio faça um chamamento público para que as melhores propostas acabem por levar o direito de exploração do estádio. Não vejo muita disposição do governo e das autoridades em mudar esse status quo. E aí queria chamar a atenção para vocês sobre a defesa apresentada por Flamengo e Fluminense. Os advogados de Fly-Flu trataram os dois clubes como os maiores do futebol do Rio de Janeiro, dizendo ainda que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã. Você concorda que Flamengo e Fluminense são os maiores? Isso é argumento para que os dois continuem ocupando, utilizando e explorando o estádio? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. Essa novela, imagino, não deve terminar tão cedo. Bora falar agora sobre Neymar e a chance dele se mudar para a Inglaterra, que a coisa anda ruim para ele no PSG, isso é notório, público.
todo mundo sabe. E aí, de acordo com o jornal Mirror, o Chelsea e um outro clube inglês hoje são os maiores interessados na aquisição do atleta. Isso deverá acontecer no fim da atual temporada, entre junho e julho. O Chelsea, imagino talvez o Newcastle seriam aqueles com condição e disposição de pagar uma bolada para tirá-lo do PSG, bem menos do que os 222 milhões de euros que foram necessários quando da sua contratação junto ao Barcelona, mas algo entre 70 e 100 milhões de euros. No nome do Newcastle não foi divulgado, eu que estou supondo que possa ser o clube que se tornou um dos mais ricos do futebol nos últimos tempos, depois de ser adquirido por um herdeiro da família real saudita. Só para completar, o namoro entre Neymar e Chelsea é bem antigo, e o Todd Boehly, que é o dono do Chelsea, já fez encontros, reuniões com o pessoal do PSG para tratar sobre essa possibilidade. A pergunta que eu quero deixar para você é: a mudança do futebol francês para o futebol inglês beneficia o Neymar? Eu acho que ele deve mudar na hora, ainda que seja para receber menos, ainda que não tenha o estrelato que lhe foi garantido em contrato no PSG. A saída do futebol francês é urgente, indo para a Premier League, onde a competição é muito mais legal. Tenho certeza que ele tem tudo para crescer. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, repercutindo uma informação do site O Gol. A informação é de que o Cruzeiro está tratando para a compra de Bruno Rodrigues, principal jogador da Raposa na atual temporada. Foi dele, por exemplo, o gol do último sábado na vitória contra o Grêmio. Primeira vitória do Cruzeiro na era SAF, sob o comando do Ronaldo, na Série A do Brasileiro, e a primeira vitória também do Pepa como novo comandante cruzeirense, o time que vinha de 4 derrotas seguidas em jogos oficiais. O Bruno é hoje o principal destaque. 13 jogos na temporada, 5 gols marcados e mais 2 assistências. O Cruzeiro, preocupado em garantir a permanência dele e a alegria do atacante, já havia dado, segundo o Goal, um aumento salarial e agora tenta se acertar com o Tombense para a aquisição em definitivo do jogador, que passou de forma discreta pelo São Paulo por empréstimo, fazia sucesso no futebol português até ser repatriado pelo Cruzeiro. E você, cruzeirense, está curtindo aquilo que está vendo do Bruno? Quem mais precisa ser contratado? Eu estou curioso para saber a sua opinião. Bora falar sobre IR Mina, zagueiro colombiano, 28 para 29 anos de idade, está de saída do Everton, passagem horrorosa, muito discreta. Ele sofreu várias lesões e não justificou o investimento. Primeiro, você tem ideia de quanto ganha o Mina? Se tiver sentado é melhor sentar. Ele ganha 6 milhões de euros por temporada, dá quase 3 milhões de reais por mês. Com um rendimento extremamente baixo, nessa temporada ele fez menos de 5 partidas, todas por causa da lesão. Depois, quando se recuperou, não caiu no gosto do treinador. A saída do atleta lá do futebol inglês vai ser super festejada. A dúvida é, para onde vai o Mina? O André Hernan entrou em contato com o representante do Mina e ouviu que clubes brasileiros já fizeram sondagens, embora ainda sem propostas oficiais. O que a gente tinha de notícia de um pouquinho mais de tempo é que Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo eram os clubes que monitoravam a situação do atleta. Imagino que o Mina ainda queira ficar um pouquinho mais no exterior ganhando dinheiro. É incompatível a realidade financeira de clubes do futebol europeu e até de outras prateleiras, como do mercado asiático, do mercado árabe, na comparação com o que se pratica no futebol brasileiro. Se o Mina quiser um pouquinho mais de competitividade, em vez de só dar grana, aí ele pode abrir mão de uma oferta da Arábia, do mundo asiático, para jogar no futebol brasileiro, mas eu não me empolgaria muito com essa possibilidade, acho difícil, especialmente levando em consideração a idade do atleta. Quero falar agora sobre a Copa Paulista, aquele torneio organizado pela federação para clubes que não têm divisão durante o segundo semestre. Imaginava-se que Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, pelo menos algum desses, estaria na competição, até porque o Santos, o São Paulo e o Corinthians ainda não têm vagas asseguradas na Copa do Brasil. E o campeão e o vice vão ter a oportunidade. O campeão de escolher se quer jogar a Série D ou a Copa do Brasil. Só que nem Palmeiras, nem Corinthians, nem São Paulo, muito menos o Santos, aderiram, entraram na Copa Paulista edição 2023. O anúncio dos times participantes foi feito nessa segunda-feira pela Federação Paulista, total de 18 participantes, incluindo a minha portuguesa. O Red Bull Bragantino, a Ponte Preta e o Mirassol vão jogar o torneio, mas provavelmente com equipes sub-23. Primeira fase vai dividir esses 18 times em 3 grupos, 6 clubes para cada grupo. Os 2 melhores passam à próxima fase e os terceiros colocados, os 2 melhores terceiros, também vão para a fase de quarta de final. Importante alteração no regulamento: a partir do mata-mata de quarta de final não vale a melhor campanha como critério de desempate. Em caso de vitória por um gol de um time e derrota por esse mesmo time por um gol, a decisão vai para pênaltis, tá bom? Bora falar agora sobre o Ceará, que anunciou de forma surpreendente a demissão ou a saída de Gustavo Morínigo.
Paraguaio que havia estado durante muito tempo no Curitiba, foi contratado para essa temporada. Ceará foi vice-campeão cearense, vencendo várias vezes o Fortaleza e está na final da Copa do Nordeste. Venceu o jogo de ida contra o Sport por 2-1, apesar de estar vencendo por 2-0, vai levar esse resultado de triunfo por um gol de diferença na decisão para Recife. E em meio a esse contexto, na antevéspera do jogo decisivo contra o Sport, o Morínigo foi embora. Existe a suspeita de que o Morínigo descobriu a intenção do Ceará em contratar Rogério Ceni. Ele se ofendeu e teria pedido para sair. O comunicado oficial do Ceará afirma que houve um acordo entre as partes para a saída do treinador. Rogério não aceitou esse convite, esse contato, essa consulta, como já deveria ter acontecido com o Goiás, outro nome que especulou o ex-treinador do São Paulo. E hoje, o mais cotado, aquele com mais cartaz, parece ser Guto Ferreira, que deixou recentemente o Goiás. Bora falar agora sobre Cuca, para esclarecer a grande polêmica da segunda-feira. Vampeta, na Jovem Pan, afirmou que o Cuca havia pedido para sair do Corinthians. Até acho que foi feita uma má interpretação daquilo que disse o Vampeta. A informação do Vamp é que o Cuca procurou o Duílio Monteiro Alves e deixou o presidente tranquilo. Ó, presidente, se quiser me tirar, quiser que a gente rompa o contrato, não tem problema. É importante lembrar que o vínculo entre Cuca e Corinthians se encerra em dezembro e não há pagamento de multa rescisória. Então, se o Duílio quisesse, bastava fazer o comunicado, aceitar a sugestão do Cuca e se encerrava toda a polêmica estabelecida desde a última quinta-feira, quando da oficialização da sua contratação. Mas o próprio Cuca, usando das pessoas mais próximas, afirmou que não é verdade essa história de que ele procurou o presidente Duílio Monteiro Alves para oferecer o cargo. Ele assegurou que está se preparando para o jogo de quarta-feira, fundamental nas pretensões do Corinthians. O Timão recebe o Remo, precisando reverter a derrota por 2-0 em Belém. Se o Corinthians vencer por 2 gols de diferença, decisão para pênaltis. O Timão, para passar direto, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Qualquer outro resultado coloca o Remo na próxima fase e vai desencadear uma crise sem precedentes no Corinthians. O Cuca também já havia lembrado que não existe multa rescisória no seu contrato e ele não vai ficar se sentir que a coisa não vai andar. Além desse jogo na quarta-feira, super importante, ainda tem sábado duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. E aí, só para completar sobre a situação do Cuca, já havia contado para vocês que a contratação dele gerou estresse com torcidas organizadas, com conselheiros e diretores próximos ao Duílio, e nesse domingo a gente também teve a publicação de notas, para falar a verdade, de uma única nota, né, das atletas do time feminino, além do técnico dessa equipe, o Arthur Elias, todos não condenando a contratação do Cuca, mas condenando a opção de Duílio Monteiro Alves de contratar alguém que tem contra si uma condenação. Ele foi condenado a 15 meses, não foi por estupro, e sim por um outro crime em 1987, lá na Suíça. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O Tricolor venceu o América por 3-0 no sábado, isso todo mundo sabe. O que você talvez não saiba é que a boa presença de torcedores assegurou uma grana espetacular para o São Paulo. Jogo ruim, o São Paulo numa fase péssima, com queda de treinador, sem convencer. Ainda assim estiveram no Morumbi no último sábado 41.006 torcedores, para uma arrecadação bruta de R$1.500.000, ticket médio, ou valor médio do ingresso, de R$ 37,92. São Paulo vai ficar desse 1,5 milhão com mais ou menos 1.100.000, R$1.200.000 livres de impostos por ser dono do estádio e não ter dívidas em relação à sua arena. O São Paulo pode ficar com a maior parte das receitas que vem de bilheteria, dinheiro super importante, especialmente por conta da dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo. Tricolor que enfrenta nessa terça-feira o Ituano. Eu já havia contado para vocês no vídeo dessa manhã sobre a importância financeira da classificação. O São Paulo imagina que vai faturar no mínimo R$1 milhão de bilheteria se for a próxima fase, no jogo como mandante. Dá para imaginar até mais grana do que isso, além de R$3.300.000 o prêmio concedido pela CBF às equipes que chegarem às oitavas de final. E a saideira sobre o Tricolor: não é verdade que o Luan assinou a renovação do contrato. Pelo menos até agora não houve nenhum acordo, as coisas avançaram, ele está mais perto. Mas um pouquinho antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa da minha confiança na diretoria. A pessoa falou: Nicola, não tem assinatura, ainda faltam pequenos detalhes que estão sendo conversados. Quem sabe nas próximas horas esse contrato seja prorrogado e eu informo para vocês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, compartilha e volta às 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau!